Povo de Deus, sua santa paz do Senhor, é você que não é evangélico, é você que não conhece a palavra, porque esse livro é um manual de toda alma vivente. Venha ter relacionamento com o seu Criador, venha conhecer os estatutos, venha conhecer os mandamentos, venha conhecer as leis espirituais. Eu vou deixar uma palavra aqui no livro de Números, capítulo 29. Aqui a palavra, a boca de Deus disse nessa manhã, aqui ó, estai com estas coisas vos será por estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas habitações. Aqui, ó. Todos aquele que ferir alguma pessoa conforme ao dito das testemunhas matará homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida que culpado está de morte, antes certamente morrerá. E também não tomareis expiação por aqueles que se acolher à cidade dos seus refúgios para habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Vamos lá, até o 34, ao 29 até o 34, versículo 34. E assim não profanarei a terra em que estáis, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra, por causa do sangue que se derramar nela, e se não com o sangue aquele que derramou, não contaminareis, pois a terra na qual vos habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Glória a Deus, né? Que a palavra de Deus fala que Deus habita no meio dos filhos de Israel. Aqui é uma palavra que no versículo 29 fala que estas coisas vos será por estatuto de direito e vossas gerações em todas as vossas habitações, em todas as habitações do universo. Aqui fala sobre, eu vejo, sobre homicida. A palavra que fala no versículo 31 sobre homicidas, que no versículo 31 fala se a testemunha, uma só testemunha não pode testemunhar contra homicida, como contra qualquer alma vivente. E como eu vejo no tribunal, às vezes você vai sozinho ao tribunal, aos tribunais, e você não consegue, você como uma testemunha, você não consegue testemunhar contra aquela pessoa que tu vai acusar. Mas eu vejo que isso, a Bíblia é um manual de instrução de leis, porque o juiz, o advogado, o judiciário, tudo tem a Bíblia como manual de instrução de lei, que se vem desde Moisés, que o primeiro juiz Deus ungiu Moisés para dar instrução, como a palavra de Deus fala no Números capítulo 13, versículo 16, que ele chamou 70 homens de bom renome, com bom nome, boa reputação, para ser juízes, para ser oficiais ali. E como eu vejo que Jesus, no capítulo de Lucas 10, ele fala que chamou 70 discípulos e viu que ali Deus deu ordem a Moisés para chamar os 70, e Jesus deu ordem para chamar 70, e até o demônio, aí quando vieram, até o demônio obedece a seu nome. Eu quero dizer que Jesus é Deus que se fez filho, é o que Deus, sabedoria a Moisés, porque ele fala, e antes da fundação já estava com o Pai, ele se fez filho e veio ministrar para a terra. Aqui a palavra fala no livro de 31, aqui que fala, ó, não tomareis expiação pela vida do homicida que é culpado. Certamente, morte antes, certamente morrerá. Aqui está falando que não tinha que tomar expiação, não tinha que oferecer sacrifício para ele, porque era vida por vida. Hoje tu vê, todos às vezes mata, rouba, adultera, furta, estrupa, e logo solta, não tem punição para os malfeitores. E quando eu vejo aqui que a pessoa fala sobre a graça, sobre que nós estamos na graça, nós vivemos numa maior responsabilidade do mundo, maior do que Davi, maior do que Sansão, maior do que
Abraão ter todos, porque o próprio Deus se fez filho e veio ministrar para a terra. A graça simplesmente que ele veio e se ofereceu de graça, resgatando o pecador com um preço de sangue. Mas a responsabilidade minha e de todos aqueles que estão com o livro na mão é maior do que Davi, do que toda a linhagem de Davi. Porque o próprio Deus se fez filho e se entregou a seu melhor pecador, para que hoje nós venhamos a humilhar diante do nome de Jesus Cristo. E a palavra fala aqui, ó, no versículo 34, aqui, ó, não contaminarei, pois a terra na qual vos habitarei no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos dos filhos de Israel. Deus habita no meio dos filhos de Israel. Onde que você está? Você não está sozinho, você acha que você está sozinho. A palavra de Deus fala no livro de Amós capítulo 9, ele fala assim: se você subir ao céu, lá eu estou. Se você descer na profundeza da terra, você lá está. Se você for na profundeza do mar, ele está. E se você subir ao monte, ele está em toda a parte do universo. Ele contempla o meu falar, o meu pensar, o meu agir. Mas às vezes as pessoas ficam esquecendo do livro, esquecendo do propósito, que o propósito é eterno. Aqui a palavra que nós acabamos lendo, que é perpétuo, eternamente. Ele deu, mas só que o povo não cumpriu os ensinamentos espirituais. O povo que mais prostituía na terra é o próprio povo que andava com o livro na mão. É tanto que ali Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. E desde Gênesis que fala, quando ambos largar, a varoa largar a casa dos teus pais, ou da sua... o homem se uniu a um homem, ambos é uma só carne. Então, desde do começo, Deus já chamava o povo para responsabilidade. Só que tu vê, o filho de Eli se prostituía com mulheres, e ali eles, no versículo 2, capítulo 22, e ali ele foi para a guerra, no versículo capítulo 4, versículo 11, eles foi morto e perderam, e ali tomaram a arca dele, e só no capítulo 5, versículo 11, os filisteus teve que entregar a arca, porque Deus ali perturbou aquele povo, mandando tumores, mandando pragas sobre a vida do ímpio. Eu quero dizer que Deus não tem aliança com o ímpio. Eles devolveram a arca, eles teve que devolver a arca do povo de Deus, e a arca é a palavra que está com você. É necessário nós buscar a profecia, a raiz da profecia, das leis, dos mandamentos, dos estatutos, porque Deus não fez esse livro para jogar propósito nenhum fora. É o homem que, pelo pecado, por procurar seus próprios meios, seus próprios mandamentos, fugir. Olha aqui no versículo 11, olha aqui, vou deixar Isaías capítulo 11, versículo até o 4, vou ficar. Porque brotará um rebentor do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo, olha só, frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito da sabedoria vai pousar sobre o varão, e de inteligência, e o Espírito de conselhos e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deitar-se no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com iniquidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Porque todas as pessoas que fazem o mal, se não arrepender, Deus pratica a justiça. Deus é justiceiro. Não está aqui o homem matar o justo, roubar o justo da terra e ficar por isso mesmo. O cara mata, rouba, pega suborno, transgride os mandamentos de Deus, e por ter dinheiro ele é solto. Mas a justiça de Deus, ninguém foge dela. E aqui, mas eu entendo aqui, que ele fala aqui, no versículo 4, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com iniquidade os mansos
da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios. Matará o ímpio. Nós pregamos sobre Abraão, sobre Elias, sobre todos os profetas, sobre Davi. Mas nós temos que buscar a raiz da palavra. Porque a primeira coisa que Jesus fala no livro de Lucas, capítulo 18, sobre o juiz iníquo, Jesus pregava sobre as leis, sobre os propósitos. Jesus pregava sobre os mandamentos, sobre a injustiça da terra. Jesus dava instrução. A coisa que eu mais vejo na palavra de Deus, como está escrito em Lucas capítulo 3, versículo 14, quando ali João Batista pregava no versículo 14, ele fala, os guarda ali perguntou, o soldado perguntou como viver, ter uma vida íntegra diante de Deus. E ele falou, não mentir, não levantar falso testemunho e viver só do seu soldo, só do seu salário. Então, João Batista pregava sobre o sistema do mundo secular, sobre o sistema de autoridade, e mostrando a autoridade que não podia viver só dos seus salários e depender só do recurso que estava na mão e depender só de Deus. Então, eles pregavam sobre isso. Primeira coisa que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus fala, eu não vim abolir a lei dos profetas, eu vim para cumprir. O que Jesus veio? Porque se morresse alguém, você não podia tocar naquele cadáver. Se você estivesse enfermo, você não podia estar no templo. Jesus veio tirar essa lei da impureza. Jesus veio anular a lei da escravidão. Se a tua esposa tivesse, naqueles dias, ela era impura, você ficava 7 dias afastada dela, ela não estava no templo. Jesus veio abolir essas coisas, a lei da impureza, de comer tantas coisas, que não podia comer carne de porco, não podia comer carne de boi. Então essas coisas que Jesus veio tirar. Mas a lei, os mandamentos, é eterno. Em João capítulo 14, versículo... Olha, está escrito em João versículo 14, versículo 21. Aquele que tem meus mandamentos e guarda é amado do meu Pai, eu vou manifestar nele. Jesus é mandamento, Jesus é de Gênesis Apocalipse. Então a lei da impureza, você não podia tocar no cadáver. Hoje você toca pelo nome de Jesus, pela tua fé, ressuscita os mortos. E todos aquele enfermo entra no templo, é curado. Jesus veio para arrancar. Números capítulo 5 fala sobre isso, que ali ficava fora do arraial, banido do arraial, você ficava longe das pessoas. Hoje, com medo de pegar a doença, pegar a lepra, tinha que ficar fora do arraial. Jesus veio para tirar essa lei de impureza. Mas os mandamentos, a lei de Deus, é para se cumprir. E o homem tem esquecido desse ensinamento. O ímpio não conhece os mandamentos. Primeira coisa, eu vi conversando com um homem, que ele era juiz federal, e falou comigo, ele era evangélico, quer conhecer a lei de Deus? Lê Miqueias, lê esse livro, mas só que Deus vem me revelando. Primeira coisa que Deus me fez, me levou no tribunal. Eu perdi uma questão de 24 anos no tribunal. E a primeira coisa que Deus me revelou foi em Amós capítulo 5, versículo 12. Olha o que Deus revelou, Amós capítulo 5, versículo 12. Que os magistrados pegam suborno e vendem todos os irmãos com um par de sandália. Então a Bíblia é um manual de instrução, de juízo, de lei e de mandamentos, de ensinamentos espirituais, porque corrigia com os 10 mandamentos o povo de Israel e o povo ímpio. Só que Jesus veio aperfeiçoando, tirando o jugo do sábado. Tirando o jugo do sábado, tirando o jugo, que no sábado era apenas do morte, qualquer obra você fizesse, você era morto, se fizesse o bem, você era morto no sábado. Então ele veio dando instrução à terra. Ele não veio instruindo, tirando a lei, tirando os ensinamentos espirituais. E o mundo perece. E eu vi uma senhora falando que a filha dela foi morta. E ali Deus me revelou em Números capítulo 35, versículo 29, fala o estatuto perpétuo da lei, de toda a habitação da terra, cumprir os mandamentos e a lei de Deus. E que mais que Jesus fala? Que nós temos que amar nosso Deus, nosso próximo, que está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 37. Então, se você amar teu próximo, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai cobiçar a mulher do próximo, você não vai desonrar a filha dos outros, do teu próximo, você não vai maquinar a maldade como do teu próximo. Mas eu vou deixar uma oração aqui em nome de Jesus, para que Deus venha manifestar na nossa mente, no nosso coração. Deus, perdoa nosso pecado, perdoa o pecado do mundo. Deus, liberta a mente do mundo, liberta, é de dentro da mente, dentro do coração do homem que pratica a maldade. Deus não está na rocha, não está na pedra, está dentro de nós. Nos faz um renovo em nossas mentes e no nosso coração.
Cai por terra, meu Pai, toda transgressão, todo espírito de transgressão, as suas palavras, seus mandamentos, seus estatutos. Aquilo que o Senhor ensinou a Moisés e ninguém praticou, como homem algum praticou. Mas o teu filho veio, jejuou 40 dias, 40 noites, não precisava escrever mais que já estava escrito. Mas ele olhou para o livro e praticou pelo nome de Jesus. Cai por terra todo esse demônio de rebelião à tua palavra, em nome de Jesus. Amém.